Aleluias, aleluias, abençoadíssima noite. Shalom Adonai, amados irmãos e amadas irmãs. Glórias a Deus por mais esta sexta-feira que o Senhor nos deu. Graça, saúde, capacidade, oportunidades e tudo mais para vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Tudo vem dEle. Tudo é pela graça. Aleluias. Mas, amado irmão, eu estou, como eu falo sempre, né, meditando na palavra. Hoje eu meditei um pouco sobre Ruth e o contexto, principalmente, sabe? Uma mulher que teve a sogra, Noemi, que perdeu o marido e os 2 filhos. Então, Ruth e Orfa, que foram as mulheres dos filhos dela, de Noemi, sabe? Noemi chegou, conversou com ela, falou: pode voltar para casa do pai de vocês, dos pais, na verdade, que são de famílias diferentes. Pode voltar para casa dos pais de vocês, pode retornar e reconstruir a vida de vocês. Agora, eu não tenho mais filho para vocês poderem poderem continuar a família unida à minha, como era uma tradição. Mas o que acontece, amado irmão e amada irmã? Orfa foi embora. Triste, mas foi. Mas Ruth falou que a única coisa que separaria ela de Noemi seria a morte. Que ela não iria deixá-la de forma alguma. Foi fiel. Teve compromisso, uma aliança firmada. Porque quando assumimos um compromisso diante de Deus, e vai além desse compromisso, porque pensa comigo, o casamento é até que a morte os separe. E a morte já havia separado ambas dos seus maridos. Então ela já não tinha mais compromisso com a aliança feita, porque a aliança foi encerrada na morte. Mas ainda assim, Orfa foi embora, mas a Ruth falou: não, a única coisa que vai me separar da senhora é a morte. Porque ela se achegou, se apegou. E isso foi bênção para a vida dela. Porque Deus honrou a vida dela, a atitude dela, a fidelidade dela. Mas pense comigo, amados do Senhor e amadas do Senhor. Pensem comigo. Quantos fazem isso, principalmente nos dias de hoje? De serem fiéis, de terem uma aliança de vida, de se preocuparem de fato com a continuação da vida após a perda. A Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, que eram os únicos dela. Ela não tinha mais filhos. Ela mesma disse: agora eu não tenho mais filhos para que vocês possam se casar com os meus filhos. Então, só que aí Orfa foi embora, mas Ruth falou: não, eu estou com a senhora. Vamos lutar juntas. Vamos batalhar juntas. Vamos viver essa luta juntas. E tendo esse compromisso, ela foi trabalhar conforme o que a sogra orientou. Que elas voltaram para a terra da sogra. Foi diante do povo de Deus, é claro. E a sogra orientou, falou: faça assim, assim, assim. Explicou tudo como deveria ser para que ela encontrasse alguém. Que na verdade seria o seu remidor. Alguém que pudesse se tornar seu marido e pudesse suscitar herdeiros para o seu marido falecido. Porque ele não tinha tido filhos.
não tinha continuidade da sua família. Então, quando ela se casou com Boaz, homem de Deus, que eu já vou falar e vou citar também, mas primeiro ela. Quando ela se casou com Boaz, Boaz ia ter herança dele, ia ter filhos dele, com certeza, mas o primeiro filho era para a memória do primeiro marido dela, filho de Noemi. Isso era a lei e as regras, conforme o que Deus tinha determinado, para que ninguém ficasse sem herdeiro, sem continuidade. Então, o primeiro filho dela seria em memória do seu primeiro marido. Então, amado irmão, muitas vezes a gente não compreende que Deus não deixa nada passar em branco. Você não está nessa terra por acaso. Você é um propósito específico do Senhor. Como demonstra o contexto dessa história. O marido dela morreu sem filhos. Mas Deus tinha deixado regras estipuladas para quê? Para que ninguém ficasse sem continuação, sem herdeiros, sem pessoas para continuar a sua família. Então, ela honrou a Deus e foi honrada pelo Senhor também. Foi abençoada pelo Senhor. Porque primeiramente, Boaz não chegou e falou, não, essa é minha, acabou, não. Ele falou, não, tem um antes de mim que pode fazer. Então ele levou ela até este e falou, olha, aqui tem a terra dela, a herança dela, tudo, você pode ficar com a terra, tudo certinho, e aí você vai tomá-la como esposa e suscitar herança para o seu marido falecido. Então, quando foi falado isso para ele, ele falou, não, peraí, não, tomá-la para mim, comprar as terras para mim, tudo bem, mas suscitar herança para outro, não, vai me fazer perder a minha riqueza, tudo que eu construí, não, eu não quero. Toma você. Você é o segundo que pode fazer, então faça você. Porque Deus tinha um propósito específico. Não era para este homem citado, que eu não sei se a Bíblia cita o nome, agora não me recordo, até li o texto, mas não vejo referência do nome deste. Mas ainda assim, Boaz, ele sim, foi o homem que desposou Ruth, se tornou seu marido, suscitou a herança, né, o herdeiro para o primeiro marido dela e depois teve sua família, a continuidade. Louvado seja o Senhor por isso. Deus nunca nos deixa sem herança, sem herdeiros, sem continuidade, sem ter, na verdade, a continuação do nosso legado. Eu digo para você, amado irmão e amada irmã, eu sou um homem, eu tenho 41 anos, tenho uma filha, para a honra e glória do Senhor, Rebeca Barbosa Preciliano, minha filhinha, tem 8 anos. Não a vejo já faz quase um ano, mas ela mora no interior com a mãe e com o padrasto. Que Deus abençoe, que ela cresça e se desenvolva diante do Senhor e da humanidade, todos os seres humanos. Que ela cresça e se desenvolva em inteligência, capacidade, estude, cresça e faça tudo o que a vida oferecer a ela. E que o Senhor cuide sempre da minha filha. Eu não tenho como fazer nada além do que eu tenho feito. Eu tenho pagado a pensão dentro do que eu recebo, conforme a lei estipula, conforme foi determinado para eu pagar. Eu tenho pagado, só que eu tenho um salário pequeno, pouco, mas tenho cumprido a minha parte dentro do que eu recebo, graças a Deus. Mas eu digo para você, meu amado irmão e minha amada irmã, eu não estou aqui fazendo um vídeo para ficar demonstrando isso, porque, sinceramente, isso é uma coisa que é uma obrigação de todo ser humano. Cumprir a sua função de pai, de mãe, em relação aos filhos.
Porque os filhos não pedem para nascer. O Senhor nos dá a graça de termos filhos, para termos herança, como eu estava dizendo em relação à história. Deus nos dá heranças, porque filhos são herança. A palavra de Deus diz isso. Só que o que acontece? Muitos não se importam. Muitos desprezam essa realidade. E muitos até, além de desprezar isso, de tratar como se não fosse nada, se fosse insignificante, sabe, além de não dar o crédito que isso realmente tem nas nossas vidas, não dar o status necessário, a importância, a atenção, ainda algumas vezes fogem. Fogem da responsabilidade, fogem da função paterna, da função materna também. Eu vou falar porque não é só o pai que foge, mãe também foge. Mas eu digo para você, amado irmão e amada irmã, nesse vídeo, o Senhor me conduziu a isso, glórias a Ele por isso. Eu digo, eu quero ser um pai que minha filha merece ter. Porque eu digo para você, os filhos não pedem para nascer. Mas a partir do momento que eles nascem, eles têm direito de serem criados da maneira que a palavra de Deus ensina. Com a estrutura que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, eu e a mãe da minha filha nos divorciamos. Eu falhei. Eu assumi, reconheci, me converti do meu erro, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu digo para você, meu amado irmão, eu creio que a minha filha será abençoada. Crescerá e se desenvolverá, será uma bênção para todos ao seu redor. Eu sei que ela mora no interior, aqui do estado de São Paulo mesmo. Eu moro aqui na cidade de Diadema, no Grande ABC Paulista. Ela mora, eu até esqueci o nome da cidade, mas é interior de São Paulo. Mas eu digo, Nova Odessa. Eu acredito que seja isso, eu não lembro perfeitamente, e eu falho bastante por causa da minha memória, mas ainda assim, é interior de São Paulo. Mas ainda assim, eu digo para você, sabe? Eu quero cumprir a minha função como pai. De cuidar da minha filha, de prover para minha filha. Não tenho condição, não tenho uma fonte de renda tão grande e não tenho como construir nada, infelizmente pela minha parte física, que eu não tenho, eu estou andando cada vez com mais dificuldade. Tem dias que eu não consigo andar direito nem dentro de casa. Eu falo para você que tem dia que eu não consigo segurar na muleta por causa das dores que eu tenho nos braços. Não tem sido fácil, mas quem dá graça para vencermos toda a luta é o Senhor. Tudo tem um propósito. Ah, mas por que você tem que passar por isso? Nós não questionamos o porquê. Glorificamos a Deus e falamos, Senhor, se cumpre em mim toda a tua vontade. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu confio no Senhor e na tua palavra. E sei que o melhor do Senhor está vindo sobre mim e que o Senhor cuidará da Rebeca. Eu vou continuar enviando todos os meses, depositando o valor que é dela. Eu estarei depositando na conta da mãe dela. Tudo certinho, todos os meses. Vou fazer a minha parte. Ah, e se eu receber alguma coisa fora? De tudo que vier à minha mão, toda renda que eu tiver, a porcentagem que a lei determinou, eu vou dar para minha filha. É o que a lei determinou. Isso não é pesado. Não. É minha filha. É minha responsabilidade. E eu digo para você, eu falo que eu faço esse vídeo. Estou fazendo agora, ele se tornou um vídeo até de desabafo, mas não é desabafo. Mas eu falo que, assim, é o que parece, mas eu digo para você, não é bem um desabafo. De repente um testemunho. Para de repente alertar alguns que de repente não cumprem a sua função. Entenda, amado irmão e amada irmã, pai e mãe também, mas eu digo pai na função de pai, não é trazer somente o recurso, mas dar amor, atenção, ser referência.
Infelizmente, eu dei um celular para minha filha que acabou quebrando. Era o contato que eu tinha com ela, eu fazia chamada de vídeo com ela, via ela de vez em quando. Hoje ela não tem mais, quebrou. Mas eu falei, glórias ao Senhor. O Senhor sabe de tudo. Esse celular que eu estou tem problemas, principalmente na bateria. Então, eu também estou com um problema no meu aqui. Mas eu creio que em breve a minha situação vai mudar extraordinariamente para a honra e glória do Senhor. E eu vou mudar. Vou comprar celular para mim, vou comprar um celular para ela, celular, tablet, não sei. Mas eu vou comprar o que é necessário para ela. Vou pagar uma pensão digna todos os meses, não é só um mês. Porque minha filha é minha filha pro resto da vida. Ah, não, eu pago esse mês que vem eu não tenho mais que pagar. Não, ela é minha filha até que eu morra. Ah, não, eu falo, eu creio que ela vai viver muito, em nome de Jesus. Declaro vida sobre a Rebeca. Vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Mas eu falo para você, meu amado irmão, eu quero ser o melhor pai para a vida dela. E você? Você tem cumprido o seu papel como pai, como mãe, como irmão, como filho? Porque, seja em que função for, todos nós exercemos cada papel, como filho, como irmão, como pai, como mãe, tio, tia, sobrinho, sobrinha, primo. Temos que exercer esse papel com amor, com disposição, fazendo a nossa parte, ajudando, auxiliando, sendo referência, sendo luz do mundo e sal da terra. Meu amado irmão, seja o melhor na função que Deus colocou na tua vida. Exerça essa função com todo amor e que Deus te encha de graça e te dê sabedoria, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida. Eu vou fazer vídeos cada dia da maneira que Deus direcionar. Tenho dificuldades, estou com cada vez mais dificuldade até mesmo de raciocínio. Estou com um cansaço acumulado muito grande. O meu foco fica um pouco atrapalhado, mas glórias a Deus que me dá graça. E eu vou seguir aqui batalhando, ministrando palavras do Senhor para dizer para você que Jesus ama a tua vida. Ruth foi honrada por Deus. Ruth honrou a sua sogra depois do seu marido morrer, sendo referência para nós, mostrando para nós que fidelidade vai além da vida, além da aliança de vida. Então seja fiel até a morte, e Deus vai honrar a tua fidelidade. Que Deus te abençoe, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Amado irmão, eu amo a tua vida, conte sempre comigo, se precisar conversar, desabafar, contar testemunho, pedir ajuda, eis-me aqui. Pode chamar, contatos todos na assinatura de cada mensagem. Tem todos os meus contatos. Eis-me aqui. Te amo em Cristo. Que Deus abençoe. Durma em paz e tenha um final de semana extraordinário para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Ósculo Santo, te amo em Cristo. Deus abençoe.